Aí, pessoal, vamos tomar um café? Tá todo mundo cheio, ninguém comendo, esse calor, só eu. Fazer outro olho. Olha da arte também. Estação, né? Você que nós tentamos colocar. Tem um pouquinho dele, cara. Meu amarelo. Tá lá fora. Lá fora, depois você vai lá ver. Eu achei doido demais que esse carrinho de latinha de sardinha que tá lá na loja. Não, eu não gracinha. Eu gosto de pincéis. Nós vamos pra casa da mata. Agora já é? Boa noite. Me confunde. Boa noite. São 6. Então, boa noite. Entendi. Que bom, né, que todo mundo tá aqui. Fiquei super feliz. Hoje realmente é um dia muito feliz, assim, porque os guaranis fazem uma parte muito especial dentro de mim, assim, e a gente conseguir trazer um pouco dessa história para minha nascente, né, para minha cidade, para as pessoas que eu convivo, é um presente, assim. Então, a Fê tá aqui, né, tá fortalecendo o nosso movimento, acreditando também nas nossas potências de caminhada. E trazer, né, o Marcelo com toda a história ancestral, né, da sua bisavó, da Tatatinha, que é esses registros, né, fotográficos que a gente tem da exposição. A gente fez tudo um pouco correndo pelo tempo mesmo, mas tudo com muito amor, assim, e com muita presença, porque é muito forte, né, se tratando de povos tão antigos nessa caminhada. E é isso, Marcelo se tornou uma pessoa amiga, né, e virou da família depois, porque é companheiro da minha irmã de caminhada. E é isso, eu começo a ficar emocionada, aí o negócio vai ficando difícil de falar. Pode ser. Boa noite todo mundo, né? Japutúndio. Japutúndio. Na língua nativa guarani, né? Japutúndio. Eu não falo guarani, né? Então eu falo guaranês, guarani mineirês, então todo mundo consegue. Nem que seja um pouquinho, só pra gente manifestar uns sons mais ancestrais, né? Sou Fernanda, né? Carneiro, Moraes, então... E sou também Fernanda Queretiu, né? E estou feliz demais de estar aqui hoje, compartilhando com vocês, né? Esse encontro aí, que legal.
esse movimento das meninas, né? Que massa. Itapecerica é uma terra-mãe, né? Então, como eu nasci aqui, cresci aqui, vivi muitas coisas muito fortes aqui, né? Mesmo depois de ter saído daqui, né? Sempre que retornava. E muitas dessas coisas com a família da Mari, né? Que me ajudou muito na minha reconexão, né? No meu propósito de reencontro com a minha própria ancestralidade, assim. Então eu estou muito feliz por estar aqui hoje compartilhando com vocês essa roda. Acredito muito que nada é por acaso, né? Ninguém está por acaso em lugar nenhum, tudo tem um propósito, né? Então se a gente está conectado nesse propósito, já fluiu, né? Já está fluindo coisas boas pra gente, assim. Porque a gente está aí de coração, né? Para trocar esses momentos. E a gente tem um monte de história bonita, né? A Paula quer, joga em alguma coisa, vamos falar de alguma coisa, gente. Chama o povo aí, vamos fazer uma roda, vamos fazer um fogo. Né? Vamos abrir um tiquinho essa roda, não vamos ficar só na roça, trancada, não. Vamos dar uma volta nesse Itapecerica aí. Então eu estou muito feliz da gente poder estar compartilhando esse espaço aqui agora, né? Geralmente todo fim de tarde a gente se reúne e fuma o cachimbo, faz um foguinho, toma um chimarrão, toma um chá, toma um remédio. Isso que é o nosso hábito, né? A nossa rotina. Então a gente está compartilhando um pouquinho dessa rotina com vocês, é muito bom, assim. E o Marcelo fala também bastante, fala bem português, né? Ele tem um monte de história legal para contar pra gente. Hoje ele é meu companheiro, né? A gente teve aí o Coinju, nosso filhinho. A gente está junto nessa caminhada há uns anos também já, né? Mas agora como amores mais junto, né? Mas a gente já está aí há 8, 9 anos, não mais, 12 anos. 12 anos. 12. Não, a Cátia tinha 2 anos. 14 anos, 15 anos. Acho que é mais, porque tinha uma foto ali que a gente era para estar na foto. E aí o Marcelo me trouxe assim esse portal, né, que é conviver com os Guarani, né? E para mim foi um portal de vida mesmo, de aprendizado, de me reconectar, conhecer e reconhecer, né? Muitas coisas que a gente conhece, a gente sente que a gente está reconhecendo aquilo, né? Como parte da gente. Então eu sou muito grata à minha caminhada junto com o Marcelo, junto com todos os Guarani, porque me trazem essa força desse espaço, né? Das coisas mais simples, dos remédios, do chocalho, do toque do tambor, do taquapu, do rezo e de tantas outras coisas, né? Em que a gente foi afastado dessa essência, né? Então, muitos de nós, né? E o Marcelo traz uma história que, para mim, desde que eu conheci a história de Tatantim, foi assim uma referência de vida para mim, porque como que uma mulher indígena, Guarani, falante do Guarani, conseguiu atravessar por tantos anos com o seu povo e manter a sua tradição viva, sabe? Manter a sua história, manter a sua língua, manter a casa de reza, manter seus familiares, escapar da ditadura, fugir de um sistema de presídio de ditadura. Então, para mim é uma referência. Por que a gente não conhece isso, né? Eu estudei um pouco de história, né? Eu me aventurei a fazer uma faculdade de história e desde o primeiro dia eu já sabia que era o meu último dia, que eu não era para estar ali, né? Porque eu fui em busca de conhecer a minha história. Quando eu falei isso com o professor, ele falou: filha, você está no lugar errado. Aqui na faculdade de história a gente vai aprender muita história da Europa, muita história de todas as grandes potências, mas o resgate ainda é muito grande que a gente tem para fazer da nossa própria história, né? Então eu acho que a gente está nessa roda hoje fazendo isso também, né? Uma grande aula de cada um, né? Da essência de cada um que está sentado nessa roda, né?
E que bom que a Tatantim, né, enquanto mulher, ela conseguiu guiar o seu povo, né? Porque muitas das nossas bisavós não conseguiram, né? Muitos de nós que estamos aqui sabemos da história da bisavó que foi pega no laço. Virou uma lenda. Quando eu fiz meu exame de DNA e liguei pro meu pai, né? Falei assim, pai, agora comprovadamente, né? Eu tenho sangue indígena e sangue preto, né? E aí ele riu e ainda falou assim, nossa, você deve fazer um exame para garantir que você é preto, né? Que você é preta, né? Porque não é bonito ser indígena, né? É um desafio, assim. É um sistema muito grande de apagamento e de que os indígenas estão muito longe, nossa. Então, a gente sofreu muito esse apagamento, né? E resgatar isso não é uma missão fácil. Então, essa viagem que eu estou fazendo dessa vez também tem muito a ver com esse sentimento, né? De buscar por dessas pegadas, né? Ficaram alguns rastros. E que rastros são esses, né? E é isso, gratidão aí, que a gente possa acender esse fogo na hora que o mosquito começar a picar em nós. Que a gente tenha uma boa noite. Gratidão à presença de todos. Uma Fernanda, boa noite, né? Boa noite. Yaneputundio, né? Boa noite. Yaputuúdio, quando a gente vai descansar. Yaneputundio, quando está escurecendo. Fala baixinho, caso você quiser aproximar também. Eu acho que eu vou tentar falar um pouco mais alto. Eu aprendi uma coisa que a gente vai falar para a última pessoa de trás, né? Vamos ver se eu consigo falar com alguém lá de trás. Brincadeira. Mais uma vez, Yaneputundio, boa noite a todos. Né? Meu nome de batismo na cultura guarani é o Uerá de Cupé. Uerá de Cupé, Uerá significa relâmpago e Jecupé significa guardião, um guerreiro guardião. A minha bisavó fez o parto de mim com a mamãe, né? E ela, em seguida, quando eu tive meus primeiros passinhos, recebi esse nome sagrado, que é o do Uerá de Cupé. E esse nome tem tudo a ver comigo. Mais pra frente eu vou contando por quê, né? Eu cresci até os 14 anos, assim, sem sair muito da aldeia, né? Mas caçando, pescando, fazendo armadilha, aprendendo as coisas com os mais velhos, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, né? Antes e também meu avô e minha avó. Mas eu tive a oportunidade de conhecer minha bisavó e meu bisavô. Essa minha bisavó se chama Tatantim Uaretê, uma grande líder, né, que teve o dom de se comunicar com o mundo espiritual, que é o Criador de todas as coisas. Né? Em Rio Grande do Sul, ela recebeu essa luz, né, do Nhanderu, do Grande Espírito, e ela precisava caminhar, levar seu povo a um lugar seguro, onde pudessem plantar, colher e não ser atrapalhado ou então amolestado, né, de perigo. Uma vez que a sua aldeia poderia passar por um processo de doença generalizada, onde pudessem morrer pessoas por causa de doença ou então por causa de grilagem de terra, porque existia um sistema de tirar as terras dos povos indígenas, desocupar as terras para industrializar o Brasil, por exemplo. Então, longe desse perigo, então, a tia Diarita Tatantim Uaretê começou a caminhar do sul do país, caminhando para chegar no Espírito Santo. Olha só, hoje, se a gente for de carro, a gente leva quase 3 dias para chegar até Rio Grande do Sul. Imagina andando, né? Sem carona, sem avião, sem nada disso. Mas ela era o tempo todo guiada pelo Espírito, pelo Nhanderu. Ela sempre se comunicava com o Nhanderu. Né? Ela parou em diversos lugares. Claro que ela andou 35 anos, né, para chegar no Espírito Santo.
Mas muitas coisas aconteceram nessa caminhada, né? Que é, ela parava em alguns pontos, por exemplo, em Santa Catarina, ficava 1 ano, 2 anos ali, cultivava, continuava a busca, a orientação, né? Por onde que ela poderia caminhar. Então ela ficava ali até um certo ponto em que ela já, de que Nhanderu quisesse que ela caminhasse mais. Então parou em Paraná, parou em São Paulo, num lugar chamado Silveira, e lá então é que meu bisavô real previu a própria morte depois de uns 2, 3 anos ali, e pediu que a minha bisavó continuasse essa busca, né? Essa orientação para que ela chegue no lugar seguro onde ela levasse o seu povo. E de lá então, depois do falecimento do meu bisavô, então ela foi e parou lá em Paraty-Mirim, né? Depois de São Paulo ali. Tem Paraty e tem o Paraty-Mirim, né? E ali então, tem um carro. E lá ela ficou relativamente bem ali com os vizinhos, né? As pessoas reconheciam de que aquele ali era um território onde é sagrado e que os Guarani poderiam ficar ali. Ficou ali por vários anos. Depois de muitos anos ela conhece o novo marido dela, que se chama Quararetujá, né? Que Quararetujá significa sal velho, né? Essa pessoa, o segundo marido dela, foi um grande guerreiro, um grande cacique, sabe? Um orientador, sabe? E era um grande xamã também, como a minha bisavó. Ficaram ali bastante tempo e de repente a minha bisavó, nessa busca, né? Porque a missão dela era caminhar até chegar num ponto seguro para a comunidade, né? Para os cães dela. E aí ela falou pro segundo marido, eu vou ter que caminhar, porque a orientação é caminhar, não podemos ficar aqui. E aí ele falou, não vai não, porque a gente aqui vive relativamente bem com as pessoas e tal. Eu acho que não precisa, vamos ficar aqui. E ela teve a coragem de deixar o amor dela, né? E ela caminhou, né? Como ela é uma grande líder, né? Ela tinha que caminhar. E o interessante é que algumas paradas que ela dava na beira da estrada, então fazia o seu acampamento, né? Com o seu povo, muitas pessoas, sabendo que ela era uma grande xamã que se comunicava com o Nhanderu, as pessoas traziam crianças com deficiência física, sem falar também, não falava, sem ouvir, não ouvia, né? Então ela fazia o remédio, fazia as orações e curava as crianças, né? A criança voltava a andar, a criança voltava a falar, a criança voltava a ouvir, né? E aí, por gratidão, algumas pessoas reconheciam e diziam, vocês estão caminhando, vocês devem estar cansados, vocês podiam ficar, eu tenho um pedaço de terra ali, vocês podem ficar ali um tempo, até vocês plante e vive aí, até chegar a hora de vocês ir continuar a caminhada de vocês. Então ela conseguia esse apoio através de Nhanderu, né? Então, nada acontecia. Em alguns pontos que ela passou, aconteceram ameaças de fazendeiros, né, querendo expulsar os indígenas daquele lugar e tal. Mas o que o Guarani vê é a natureza, a água limpa e lugar para viver em paz. Não é para guerrear, não é para tirar nada de ninguém. Não é. Então, isso já é de costume Guarani, de seguir para sempre para um lugar melhor para viver. Longe de conflitos, longe de brigas, longe de problemas, longe de doenças, sabe? Então sempre a busca do povo Guarani era isso, né? Era isso e é isso, né? Mas o sistema tem atrapalhado muito a nossa vivência, o nosso modo de viver, a nossa essência. Muitas coisas acabaram chegando até a nós em que confundiram nossas cabeças e a gente acaba seguindo por um caminho que não é certo. E a única forma de andar no certo é entrar dentro da casa de reza, fumar o cachimbo, cantar
e não esquecer de que Nhanderu existe, de que foi tudo Nhanderu que fez as coisas que existem na Terra. A água, né, a natureza, todas as coisas. Né? Então, o cântico, o cachimbo e a conexão com a Terra e com a natureza é o fundamental. Bem, a minha bisavó chega até Krenak, aqui em Minas Gerais mesmo, lá no povo Krenak, ali em Resplendor ali. Dali eles foram levados para a fazenda, para Guarapari, do Espírito Santo. De Guarapari, eles sabem que existia índios tupiniquins ali em Santa Cruz, Santa Cruz, município de Aracruz ali, 1h30 de Vitória até norte do Espírito Santo, litoral. Então eles foram caminhando e chegaram até lá os tupiniquins. Só que os tupiniquins, o governo, né, o sistema, estavam abafando e tirando deles o direito de ser índio, de ser indígena, de ser originário. Né? Isso já era ditadura, não? Isso já era no inicial da início da ditadura ditadura. militar. Ela caminhou, veio formando várias aldeias no litoral do Brasil, assim, né? Porque muitos não aguentavam caminhar, ia ficando, né? Então formou várias aldeias. Chegou no Espírito Santo em plena ditadura. Então essas aldeias mantiveram? Muitas mantiveram, né? Sim. Então até hoje. Sim, então quando os Guaranis chegaram lá no Santa Cruz e foram conversar com alguns tupiniquins que ainda falavam um pouco a língua deles, porque eles perderam a língua deles. Hoje eles não falam mais porque eles foram ameaçados em uma certa época, por causa das terras. Os mais velhos falam que quando os Guaranis chegaram no Espírito Santo ali em Aracruz, na região onde a gente está hoje, era tudo floresta, caça abundante, água abundante, a natureza, sabe, esplêndido. Isso foi antes de entrar o eucalipto no Brasil, né? Prestes o eucalipto a chegar no Brasil. Né? Então, ali naquela faixa... Alguém conhece ali o litoral norte do Espírito Santo? Vocês têm que Ninguém conhece, né? gostar. Nem você, Felipe. É uma área ainda que é bem preservada, né? Porque pro sul é mais turismo, né? Todo mundo vai para Guarapari, Iriri, nananã. E para o norte ficaram mais as empresas que estão pouco a pouco ainda devastando, né? Está lá a maior empresa de celulose do mundo, né? Que hoje é a Suzano, né? Ela trocou de nome 3 vezes. Era Aracruz Celulose essa? Era Aracruz Celulose, hoje é Suzano, né? Tá também a Jurong, né? Que é a maior empresa de... Estaleiro Jurong. É o maior estaleiro da América todinha, de construção de navio petrolífero. E Metame. Pensa só isso, né? E a Imetame, né? Então são empresas que estão ligadas a Samar, que estão ligadas a toda essa extração de petróleo, né? Se instalam nessas áreas antes, no período da ditadura. O que ele está contando ainda é antes desse tempo, né? Quando a Tatantim chegou nesse lugar, era tudo floresta, mata virgem. E ainda havia indígenas falantes da língua guarani, né? Naquele território. E aí... Então, quando eu falo que abafaram, né, e esconderam também a existência dos índios tupiniquim lá no Espírito Santo, lá em Aracruz, eles trocaram a palavra tupiniquim, que é o nome da etnia deles lá, por caboclo. O caboclo ele é uma mistura, ele não é uma pessoa aldeada, não é um povo que não tem o direito. Né, então. E aí eles foram comprimidos num lugar chamado Pau-Brasil, um lugar chamado Caeira Velha e um lugar chamado Comboios. Mas dentro quando comprimiram eles lá, muitos poceiros, muitos não indígenas também entravam dentro e ficavam no meio deles lá. E aí então não consideravam como aldeia, né? Já que é caboclo, né?
Na época que os Guaranis chegaram lá em Aracruz e que começaram a conversar com os Tupiniquim, os Tupiniquim contam a sua história e os Guarani também contam a sua história. Existe uma foto muito interessante que a gente vai utilizar essa foto no nosso filme que estamos gravando aí, né, sobre a história do Tatantinho. Nas margens do rio Piraquiaçu, né, eles conversavam, né, sobre o que aconteceu ali e o que estava acontecendo sobre essa questão da caminhada. O SPI, Serviço de Proteção aos Índios, né, da época, alertado pela empresa mesmo, porque eles já tinham um plano de desocupar as áreas indígenas, desocupar que os indígenas saíssem dali, para que eles, então, devastasse tudo e tornasse ali, então, plantio de eucalipto. Né? A empresa, né, isso já estava no plano do governo, né, que é industrializar mesmo o país todo. Bem, o SPI chega lá em Aracruz, na aldeia, onde os Tupiniquins estão, e começa então a colocar um monte de coisa na cabeça deles. Olha, vocês têm que ir para Minas Gerais, porque lá em Minas, em Fazenda Guarani, tem um espaço onde vocês vão poder comer bem, viver bem, vai ter tudo para vocês lá e tal, vocês têm que ir para lá. E aí também eles convenceram, teve alguns Guarani que não queriam ir, inclusive teve um que cuspiu na cara de um repórter, né, porque se recusava a ir, né, contra a vontade dele. Alguns Tupiniquins também foram levados nessa época, os Guarani e os Tupiniquim, e outros bateram o pé dizendo: não podemos ir para um lugar que a gente não conhece, já que aquele espaço, Piraquiaçu, ali, tudo ali, os indígenas Tupiniquim conheciam onde mariscar, onde pegar caranguejo, onde pegar peixe, onde pegar isso, sabe, marisco, essas coisas todas. Então eles já conheciam o território e ficaram em dúvida e não foram, bateram o pé e não foram. Quando chega aqui em Fazenda Guarani, eu gostaria de deixar um pouco essa parte, você contar um pouco para me ajudar aqui, porque é uma história que a gente está contando aqui e a gente vai chegar até aqui de novo, o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Você pode contar? Eu sou um diretor do filme da Tatantinho Areté, da minha bisavó. Foi um sonho de muitos anos, né? Nós tivemos a oportunidade do ano passado a gente ser contemplado com um edital aí, né, que é a lei, né, Paulo Gustavo, e a gente fomos contemplados e estamos gravando uma longa-metragem contando a história da Tatantinho Areté, porque a história dele é fantástica, muito incrível, né? Muito importante. E aí, pela primeira vez, um Guarani dirige uma longa-metragem, né? E a Fernanda, né, minha companheira, ela é a roteirista, né? Estamos trabalhando duramente nisso para a gente mostrar a verdadeira história do povo Guarani da caminhada, né? E porque na época que os Guarani voltaram de Minas Gerais para cá, fugindo da vigilância do SPI, quando chegaram em Caíra Velha já não tinha mais floresta, já estava tudo destruído, só tinha eucalipto plantado e aquela fábrica enorme lá soltando fumaça o tempo todo, dia e noite. Cheiro horrível, sabe? Então destruíram muitas coisas, morreram muitos animais, águas secaram, córregos secaram por causa de plantio de eucalipto. E essa parte da história muita gente não conhece, né? Da ditadura indígena, assim. Que foi um plano bem grande, né? Um plano que abrangiu o território inteiro, né? Não foi só aqui no Espírito Santo esse exílio, né? Tiveram vários exílios. Eu acho que a sua orientação que mesmo sendo proibido, né? Ela podia voltar com o seu povo, ela arma uma estratégia, né,
muito forte, que aí ela mandou primeiro as crianças, as mulheres mais jovens, os homens fortes, né? Eles foram saindo do sistema de vigilância bem de fininho, né? E ela foi a última a ficar. E aí ela é a última a retornar para o seu território. Eles retornavam caminhando, né? Fugindo da ditadura sem dinheiro e caminhando. E aí eles conseguem chegar de novo no território hoje. Então eles contam que quando eles saíram, eles eram um povo rico, né? Porque eles tinham tudo, né? Eles tinham caça, alimento em abundância, mata, floresta para fazer as casas, né? E aí de repente eles voltam e aquela natureza foi... Eu posso dar um parênteses só pra gente falar de Carmésia? Eu não sei se isso tá bem confuso, é um monte de coisa, né? Muita informação. Mas quando saíram e foram pra Carmésia, né, que é isso, a ditadura juntou todo mundo ali, desafiando vários povos, não era só os guaranis. A fazenda já chamava guaranis antes, né, por um outro sistema que acontecia lá dentro daquele território. E foram juntando vários povos, então tinha vários povos do Brasil, né, Felipe? Felipe também sabe, né, estudou naquela região. Até mesmo o nosso pessoal aqui, os Pataxó, né? Os Pataxó também passaram por esse lugar. Viveram lá durante 16 anos, se eu não me engano, ou mais. Então, tipo assim, realmente foi uma parada muito pesada, assim, histórica, que a gente não tem acesso. Desculpa, foi só para poder, né, compartilhar que os guaranis também, os Pataxó também estiveram nesse lugar. E aí depois, quando eles conseguem retomar, eles começam a luta pela terra, né? A luta pelo território, para que esse território não deixe de existir, né? E ela falava que a partir dali aquelas famílias iam viver ali em paz, assim. E aí ali fica toda a comunidade que existe hoje ainda, Guarani, né? E aí o Marcelo funda a última aldeia, que é mais ao norte, que hoje tem 9 anos, né? 9 anos mais ou menos, que essa aldeia... 10 anos. E essas fotos estão lá na frente, né? Se vocês, toda essa história aqui, agora vocês conhecendo, quando vocês olharem de novo para as fotos, vocês vão reconhecer essa história, né? Tem a foto do ônibus que foi para Carmésia, porque tinha um jornalista chamado Rogério Medeiros, que ele ainda é vivo, que ele tinha muita paixão, né, pelos Guarani. Então ele fotografou todo esse movimento da Tatantim, né? Então ele fotografa até a saída, inclusive, dos Guarani levado de ônibus, né, numa ilusão, assim, né? Onde a FUNAI coloca que não existiria escassez de nada, né? E como a fazenda chamava Fazenda Guarani, ela, iludida, acreditou que ela estava indo para um território Guarani, né? Até chegar lá e se deparar com uma prisão. E aí é isso, hoje a gente está lá fazendo esse trabalho na aldeia, né, de reflorestamento, que também está lá mostrado, né? Quando a gente começou nessa aldeia, a gente estava junto já, né, como amigos, assim, a Mari também. A gente chegou a morar lá no início, né, da fundação da aldeia. Mas era uma aldeia que só tinha capim, porque primeiro era eucalipto, né, quando se reconquistou a terra. E aí muitos anos para tirar o eucalipto. E não é só tirar o eucalipto, né, porque você tira o eucalipto por cima, mas a raiz do eucalipto fica no território, né. Então, para tirar o eucalipto debaixo da terra e transformar aquilo em floresta de novo, foi uma arquitetura de parcerias, né? E hoje a gente está morando numa aldeia 100% reflorestada, né? A gente hoje tem a alegria de sair de casa e encontrar com um veado na esquina, assim, é uma coisa muito maravilhosa, assim, irara, tucano, macaco, vários tipos de macaco. Em poucos anos de reflorestamento, a floresta vai nos dando força, né, para seguir, assim, apesar de tudo que existe ainda, né, de devastação e de dificuldade, né, porque essas empresas continuam no mesmo território, né, elas continuam fazendo a mesma política suja, né, cada época com um tipo de ferramenta diferente, né, a gente percebe isso mais nitidamente, né.
cada vez mais. Mas a gente está aí resistindo e existindo, né? Contra-colonizando, né? Cadê a Paula? Ela me ensinou esse termo, achei lindo. Né? Não é decolonizar mais, né? Contra-colonizar, né? E contra-colonizar é muito isso, né? A gente buscar o que a gente acredita e colocar em prática, né? E eu acho que é isso. Então, Pode acender o fogo, gente? Oxe, pode continuar? Pode continuar, pessoal? Quer gasolina? Pode continuar. que da Então, gasolina. quando a Tatantinho Areté volta para Caieira Velha, né, então ela se junta com seus clãs, né, com alguns tupiniquim que ainda tinha a memória da história daquele lugar, né, da sua cultura, do seu viver, né, o que se passou por ali. Lutaram junto e conseguimos então a primeira demarcação de 2.500 hectares. Né? Nela, os Guaranis juntos, por ter lutado com os Tupiniquins, reconquistado a terra, dentro da aldeia de Caieira Velha, né, que é hoje Caieira Velha, né, ela recebe a luz, indicação do espaço onde ia ser a aldeia Guarani, que é a aldeia Boa Esperança, que se chama na língua indígena de Tecoaporã, né? E ali então ela se instalou, né? Conseguiu fazer a casa de reza e ali ela continuou por vários anos. O segundo marido dela não resistiu e reencontrou com ela em Minas Gerais. Chegou em Minas Gerais, lá em Fazenda Guarani, e já indo junto com ela para o Espírito Santo novamente. Me lembro na época que quando eu também já comecei a fazer parte da história, né, dessa caminhada, que eu nasci na viagem, sendo levado para Fazenda Guarani, pro exílio, né? E aí meu registro até é em Carmésia, como eu nasci lá em Carmésia, né? E eu me lembro que quando a gente chegava em Caieira Velha, no Tupiniquim, os próprios indígenas chamavam nós de índio, indígena, porque o meu povo Guarani mantém a língua até hoje, fala até hoje a língua. Eu falo a língua do meu povo e a nossa língua mãe é Guarani. Guarani Andeva Tambiopé. Né? E então a gente continua lutando, lutando. Hoje a última luta nossa, né, apesar de que o Ministério da Justiça reconhece 40.000 hectares de terras dos povos Tupiniquim, né? E aí, mas a gente conseguimos reconquistar apenas 18.000 hectares com um monte de toco de eucalipto, né? Com muito rio seco, né? Com muito poucos animais, um deserto, né? Porque por quase 40 anos foram plantados eucalipto dentro dos territórios indígenas lá. E esses 18.000 reconquistados, junto ao Tupiniquim, o povo Guarani, tem direito também de viver naquele território, onde depois de muitos anos, com essa parceria, e a minha bisavó faleceu e o meu bisavô, né, foram criadas outras aldeias, por exemplo, a aldeia Guapupindó, que é Três Palmeiras, depois Piraquiaçu, né, depois Olho d'Água e por último a aldeia Nova Esperança, Caguporã, que é onde eu fiz essa fundação junto com alguns familiares lá. Em 7 quilômetros distante da pista, da onde é o movimento, para dentro da floresta, né, a gente começamos a proteger alguns pedacinhos de fauna, de floresta que ainda existia ali. Então começamos a trabalhar a questão de reflorestar, né, com alguns amigos de universitários, né, de universidade, amigos, né, pessoas que simpatizam, né, que respeitam, que acham importante cuidar da natureza.
e tivemos muitas invenções, fizemos bomba de semente, onde as crianças ajudavam a jogar bomba. Você estava lá nessa época, né? E a gente mapeava tudo. A Fernanda também participou desse mapeamento lá, né? Ela estava até grávida ainda, né, com um óleozinho lá, né, e tal, e eu conto essa história pro filhinho, né, pro meu enteado, ele não esquece essa história, né? Isso é muito bom. Então, depois de muito tempo, a gente já tinha muitas plantas, muitas árvores já, né? E aí, com o tempo, a gente teve uma proposta também de uma empresa, né, que estavam fazendo compensações, né, porque destruíram muito, né, exploram muito petróleo, essas coisas, vai destruindo tudo. E aí, então, eles fizeram um projeto de recuperação ambiental e tudo mais, e fez uma proposta para a gente aceitou, e aí a gente rapidamente foi feito o reflorestamento, né, quase 100%, né, onde volta os animais que estavam sumidos daquele lugar. Hoje nós temos 5 espécies de macaco, nós temos tucano de duas, né, araçari, um outro maior, jacu. Os bichos a gente consegue ver o tempo todo, assim, atravessando rua ou ali, aqui, né? Vários animais silvestres, né? E trabalhando com essa questão do corredor ecológico e tudo mais. Mas, assim, uma floresta que nunca poderia ter sido destruída, né? Então nós pegamos o que foi destruído e reconstruímos, né? Mas não pensando só na gente, pensando também nas pessoas, nas crianças, né? Já pensando no mundo inteiro, né? E sempre ter a conexão com a floresta, com a terra, e voltar a seguir pelo mesmo caminho que a Tatanquim Waretê nos ensinou. Saber viver na terra, saber respeitar as coisas, saber respeitar o tempo das coisas, né? Não ser egoísta, sabe? Entrar na casa de reza, fumar cachimbo, cantar, né? O instrumento, o chocalho, o baracanini, o taquacu das mulheres, que é o instrumento das mulheres, né? Isso é para que a gente não esqueça do Criador, né? Os mais velhos falam que os Guarani vieram da luz. E que Nhanderu ensinou tudo para essas pessoas do início, saber sobreviver nessa terra. Então, é um pouco diferente o modo de vida e o modo de pensar sobre a vida e sobre todas as coisas desse mundo, né, que é esse sistema, né? Então esse sistema a gente até consegue respeitar, mas do nosso modo de viver nós não podemos esquecer, que é respeitar, né? Conhecemos Nhanderu através de todo o feito, né? Do sol, da lua, das estrelas, da floresta, dos animais sagrados, a água, sabe? O percurso das coisas do Criador, né? Os ensinamentos, né? A gente guarda isso com a gente. Então a Tatanquim nos ensinou muitas coisas, né? Quando eu era pequeno eu frequentava muito a casa de reza e às vezes dormia na casa de reza, ouvindo eles falar sobre a vida. Então teve um trecho que eles falaram lá, que eu fiquei sem entender um monte de tempo, quando falou assim: os não indígenas são magníficos. Eles são muito conhecedores de muitas coisas. O único problema que eles têm é que eles correm tanto, mas eu não entendo aonde eles querem chegar correndo demais. E aí eu fiquei muito tempo pensando nisso, né? Eu era jovem demais ainda para entender as coisas. Só ficava dentro da aldeia, né? E inclusive eu acho que até 13, 14 anos que nem falava direito português, nem só na língua mesmo. E aí depois de adulto que eu fui entender o que ela quis dizer com isso, né? Porque correr tanto, né? Aí você tem doença rápido.
tem estresse, tem um monte de coisas que te preocupa demais porque você está correndo demais, entendeu? Você está esquecendo do que é o mais importante, né? Que é a família, que é a conexão espiritual, né? Se ligar em Anderê, né? Então, muitas coisas boas a gente aprendeu com o Tatantinguaraté. E a gente não quer que a memória dela seja esquecida. Então eu sei um pouco da história dela. Hoje eu sigo o caminho dela, né, dos ensinamentos dela, de cuidar da floresta, de cuidar dos animais. Porque se eu cuidar da floresta e cuidar do meu povo, né, isso é um ato de cupé, um ato de guerreiro, de cuidar, de proteger, né? Porque aí eu não estou protegendo só os animais da floresta e nem a floresta, mas também estou protegendo as crianças e a memória, a língua e a história, né? Porque quem não tem história não tem nada, não tem conhecimento, não tem lembrança, né? É um povo sem memória se não tiver memória, né? A história. Então hoje nós estamos trabalhando para mostrar a história dela, né? Que foi uma luta. Mas essa história dela a gente não vai mostrar só para o mundo, mas vai mostrar primeiramente para os nossos jovens da aldeia, para que eles não esqueçam de onde viemos, quem somos e para onde vamos, né? Então, como? Né? Então, os ensinamentos não devem ser esquecidos, porque senão a gente acaba indo para o caminho do errado. Tem que continuar seguindo os conhecimentos, os conselhos, para a gente viver nessa terra, educar nossos filhos a respeitar a floresta, a respeitar a vida, né? Então, é isso que a gente sempre tem que continuar. E eu quero seguir isso, eu quero passar para os meus filhos, correndo o máximo que eu puder. Mas esse trabalho que a gente está fazendo é também para mostrar para a população vizinha nossa lá, que são preconceituosos, né? Os não indígenas dali, né, não entendem a nossa história. Porque quando a gente fomos retomar nossas terras lá, junto aos Tupiniquim, a empresa colocou a população contra o nosso povo, né, dizendo que os Guarani vieram do Paraguai, de que os Tupiniquim eram índios falsos, que isso e aquilo, fizeram outdoor de todo tamanho, dizendo: a empresa trouxe progresso, a FUNAI trouxe índio, tipo, desmerecendo o nativo, né? o verdadeiro dono do espaço, né? Que foram os primeiros, né? E que somos os primeiros, mas não desmerecendo ninguém também. Falo isso por causa da história. E eles escutavam só a empresa. Eles não faziam questão de falar a sua história. Né? Por que eles estão aqui? Por que é importante preservar? Por que a terra não pode ser destruída? A floresta, né? Tudo mais. Porque é importante. Hoje nós estamos passando por situações difíceis no mundo inteiro, que é o calor demais, frio demais, tudo desequilibrado. No Brasil, por exemplo, há pouco tempo, pegou fogo em todos os lugares. Então é alguém atirando no próprio pé, se machucando, trazendo doença para si, doença para as pessoas, né? Por causa de ganância, por causa de dinheiro, por causa disso, porque está correndo muito, então está destruindo demais, olha, né? Então é muito triste isso, né? Mas eu acho que um pouquinho ali, um tiquinho ali de pessoas que pensam, vamos ajudar a preservar o que tem, né? Trazer de volta alguns pontos, pelo menos, para que nossas crianças, para que a gente, né, consiga respirar melhor, né? Sabe? Voltar a andar pelo caminho certo, sabe? Que é não destruir, que é respeitar, que é ter consciência, né? De que a vida é muito mais importante do que correr demais. De repente pode cair num buraco e morrer logo cedo, né? Então acho que correr menos, prestar mais atenção no seu lado, né? Nas paisagens, no horizonte, sabe?
contemplar mais as coisas. É isso. Mas a gente está à disposição para alguma pergunta, né? Trouxemos as fotos aí para vocês conhecerem um pouco de quem foi essa grande guerreira, heroína, né? Tatantinho Guareté. Estamos seguindo os passos dela. Já estamos gravando a história dela. Daqui a pouco a gente vai para o sul pegar as pegadas dela, até chegar no Espírito Santo gravando. A primeira fase a gente gravamos em Fazenda Guarani, lá em Carmésia. Depois gravamos na aldeia. Agora a gente vai para o sul. Subir ou descendo? Vai para baixo. E aí a gente vai também gravar nas ruínas de São Miguel das Missões, onde os guaranis ali construíram as catedrais. Não sei se vocês conhecem São Miguel das Missões, as ruínas de São Miguel das Missões, que eram jesuítas espanhóis que estavam ali protegendo os guaranis, que na época da colonização os guaranis estavam sendo pegos para trabalhar como escravo, para ser escravo, a escravidão. Tudo. E alguns guaranis foram catequizados, né? E ali eles construíram aquela igrejas grandes, enormes que estão lá, as ruínas de São Miguel hoje, onde teve a guerra jesuítica, né? Em que a coroa portuguesa não queria que os jesuítas ficassem ali, que os guaranis não ficassem ali, porque eles queriam aquele território, por ser uma terra muito fértil, né? Mas os guaranis se recusaram a sair junto com os padres. E aí então os soldados, né, portugueses tiveram apoio também dos soldados espanhóis para guerrear contra aquele povo que estava ali naquela igreja onde os indígenas e também os padres de Jesus estavam. Houve uma guerra muito sangrenta ali, né? Aqueles que conseguiram escapar para as florestas, desses somos os filhos, né? Continuando com a história, continuando com a memória e lutando. Hoje a gente consegue mais alguns espaços no meio, né, das leis por aí e tal, porque conseguimos falar, a gente teve que aprender a falar o português para explicar, né, para que as pessoas entendam de que a gente também é gente, de que a gente também sente, de que a gente ama, de que a gente respeita, de que a gente caminha, de que a gente respira e vivemos no mesmo espaço em que a gente tem que se entender, né? Então os inteligentes, né, os que têm consciência, vão ouvir e estão se conscientizando de que a forma de como pensamos é pela vida, é para a vida. Então vamos aí continuando a lutar pela vida, né? Como que nós estamos fazendo lá na aldeia. Eu fico muito feliz pela primeira vez assim aqui, né? Já estive aqui umas 2 vezes, né? Gostei muito desse lugar, né? E ter essa oportunidade de falar um pouco, né? De alguém ouvir, né? Apesar de que a gente às vezes pode pensar, pô, a história não é minha, né? Mas, pô, vamos ouvir, né? Então, mas é muito bom quando a gente sabe um pouco da história de uma caminhada, de um povo que sempre viveu aqui, que sempre está vivendo aqui, entendeu? E que precisa continuar caminhando, entendeu? Mas caminhar por um caminho do bem, do Iporã, né? E tudo mais. E o interessante é que aqui, né, nós temos um nome muito legal assim, né, que é Itapecerica, né? Itá, pedra, né? Tsiri é quando escorrega, né? Então, P é pé. Então, Itapecerica, né? E você não tem firmeza, você vai ter que... Né? Então, Itapecerica. A palavra correta seria Itapecerica. Mas como é Tupi-Guarani, e tem uma mistura aí, porque o Brasil, a língua oficial seria
o Nhangatu, né, que todo mundo fala mais, que é o Tupi-Guarani, no geral. Né? Então, infelizmente não foi, porque a coroa portuguesa não aceitou que tinha que ser português, e ficou esse português aí tudo misturado, italiano, japonês, vários tipos, ficaram tudo misturado. E existe uma porcentagem boa que é Guarani, no meio desse portuguesado que está aí. Né? Então, vocês falam a língua indígena todos os dias, só que vocês não percebem às vezes. Né? Tá falando e nem percebeu, entendeu? Então, ruas, cidades, municípios, lugares, né? Tudo com nome indígena, porque por ali viveram muitos povos. Né? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, de algumas tribos inteiras ser dizimadas, né? Sumiram todos, né? Acabaram, né? Hoje os puris estão aí voltando, porque eles também sofreram muitos ataques, né? Principalmente do lado de Minas, os puris habitavam mais, né? Os butucudos, né? Os machacali. Mas é isso, gente. Para mim é um prazer muito grande falar aqui com vocês. Vamos cantar um pouquinho aqui? Vamos, Quindinho. Ó, Tchondaro. Não, mãe, não quero não. Não quer Tchondaro? O Marcelo, posso falar um pai que você não esqueceu? Pode. O Marcelo, a gente conheceu ele como, né, cacique, né? Cacique da aldeia, de Três Palmeiras na época. A gente morava na Vila Pesqueira, que era Santa Cruz, e depois do Rio, eram as aldeias. E aí, com esses encontros da vida, a gente se encontrou, né? Ele era cacique e uma liderança muito forte política. Marcelo é uma liderança muito forte política, de articulação com empresa, com governo, com coisa. E como ele mesmo falou, que na infância, na adolescência, ele ficava no Apuí, que era a casa de reza, mas depois ele tomou outros caminhos para segurar a bronca da aldeia mesmo. E aí agora ele está no outro processo, né? Está largando o cacicado e está retomando pro lado espiritual. Que esse lugar agora está em falta, né? Com toda a tecnologia que vem chegando, a cidade comendo a aldeia. Então, está largando a política, mas não só. Mas acho que é mais ou menos só um cadinho assim. Tá. Tá bom, eu vou te andar pra esse menino correr. Vem aqui, te andar. Vai Tchondaro, vai. Vem aqui. Cuidado com o fogo, hein? Não, pode ir, só você vai ver ele ali, ó. Pode correr. Mas cuidado pra não cair, né? Ixi, acabou. Tem um esquema. Vamos fazer uma... Eu estava falando sobre andar por um caminho certo. Vem cá, tia. Aqui, Eu pensei que o cara tava com verdinho. E aí, filho? Que é um cântico que é assim, que fala sobre o caminho, né? O caminhar junto, o cantar junto, para ser felizes juntos. Né? Mas isso não fala só de caminhar, não, caminhar não. É caminhar junto no sentido de entendimento, né? Ter paz no coração e seguir em frente. Né? Quando você segue em frente e respeita o outro, e o outro também entende que você, né, tem respeito, e aí se caminha junto, né? Porque aí é o entendimento que, né? Jaguatá, que é assim, ó, Jaguatá, Taperupi, né? Vamos caminhar pelo caminho, né?
Jaguatá, Taperupi. É assim. Jaguatá, Taperupi, Boraireve, Boraireve, Jabuama, Jabuama. Essa você já sabe. Jaguatá, Taperupi. Vamos caminhar pro caminho. Boraireve, cantando junto, né? Boraireve, Jabuama, para se alegrarmos, né? Para se alegrarmos o tempo todo. Né? Porque aí se você caminha pela estrada do bem e você canta, porque você não consegue esquecer, né? Para você ser feliz, né? Existe até um ditado aí de que quem canta seus males espanta, né? É assim mesmo que é a parada? Então, vamos lá. Oi? Espantar os maus. Vamos lá. Jaguatá, Taperupi. Vamos lá? Isso. Boraireve. 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 Jabuama. Jaguatá, Taperupi, Boraireve, Jabuama. Tá assim. É do que? Urupá, Omoetsanká, Yanderuambá, Vicoenjurire, Yamanduou, Coenjurire, Yamanduou, Coenjurire. Então esse, antes de cantar, né, a música dele, nós estamos, eu e a Fernanda, a gente trabalha muito lá na aldeia com essa questão dos editais, né? Eu agora estou lá como presidente da associação lá da nossa aldeia. E a ideia é trabalhar, buscar o máximo que pode, né, de recursos para dentro da comunidade para a gente aplicar no fortalecimento cultural. Acabamos de inaugurar lá um ponto de cultura, né, ponto de memória, onde a Fernanda ajuda bastante nesse projeto, né, até mesmo para manter a nossa tradição lá, né? Casa das Sementes, a Casa da Arte, a Casa onde as fotos mostram a história. Inclusive
Inclusive algumas dessas espécies que a gente trouxe aí é de lá desse centro cultural lá do espaço lá. E aí trabalhamos também um projeto também de gravar as músicas Guarani, o coral Guarani. E aí a gente tem uma participação especial nesse álbum, né? Que tem a música dele, que é o Coanjuriré, né? O Coanjuriré, depois do alvorecer, vem o sol, que traz vida para a terra, né? Porque sem o sol não existiria, esse mundo seria um deserto, não existiria humanidade, não teria floresta, nem água, nem nada, né? Então o sol, ela é uma coisa muito fundamental, que nasce aqui na direção onde os guaranis acreditam que Nhanderu está nessa direção, né? E aí cada direção tem a sua divindade, os seus deuses, né? Que é o Nhanderu, né? Que tudo, né? Esses espaços, né? Então eu vou cantar aí, porque ele está querendo que eu cante. Vou cantar lentamente, depois canto um pouco mais rápido, como um coral. Coanjuriré, Yamandu, Urupá, Moesanca, Nhanderuambá, Coanjuriré, Yamandu, Coanjuriré, Yamandu, Coanjuriré.
Então, os indígenas também, eles traduzem os hinos de igreja para o Guarani. É muito interessante. Né? E a nossa forma de rezar é cantando. Né? Por exemplo, tem um canto que eu vou cantar agora, e ela fala que todas as manhã, toda tarde, né, estou sempre clamando, né, e pedindo a ti proteção e bênção, né? O cântico diz, né? Por onde eu estiver, por onde eu andar, por onde eu estiver, também eu vou estar ligado a ti, né? Então não esqueça de olhar para mim, de me proteger quando eu peço proteção, para me caminhar por um caminho justo, né? Para seguir, né, respeitando e amando, né, e tudo. O cântico fala isso, quer ver?
para sermos felizes. Ô, gente, mas a proposta era uma roda de conversa, né? Agora eu quero ouvir vocês, velho. Tá doido.